Muito bem, de volta com o segundo bloco do programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV. Agora eu vou conversar com a professora doutora Cláudia Yoshinaga. Você é apaixonado por fundos imobiliários? Olha, não sei se essa paixão é uma boa, hein? Vamos ver? Vamos entender? Professora porque foi minha professora no mestrado e eu vou ser muito grato sempre. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Arthur, pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse mundo de Behavioral Finance, finanças comportamentais. Acho que tem bastante a ver com investimentos e a gente pode falar um pouquinho sobre investimentos e fundos imobiliários, né? Comprar imóveis e a questão de vieses. Isso aí, para quem não te conhece, você é professora da FGV, professora e pesquisadora da FECAP, né? Isso, sou professora nas duas escolas e também coordeno o Centro de Estudos de Finanças lá na GV, centro que a gente tem uma parte que é o Núcleo de Finanças Comportamentais, que é dedicado justamente para pesquisas e organizar eventos relacionados a esse mundo de finanças comportamentais, né? Então a gente faz algumas pesquisas com nossos mestrandos e doutorandos residentes, organizamos o Encontro Brasileiro de Finanças Comportamentais, então a ideia é da gente divulgar um pouco, fazer uma interação entre academia e mercado nas iniciativas de finanças comportamentais. Que é o nosso objetivo aqui também, juntar academia e mercado. Isso. É um tema que vem ganhando cada vez mais relevância, mas que nasce lá na década de 70, né? Ele vem maturando agora, digamos assim. Sem dúvida, Arthur. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar do Daniel Kahneman, né? É um psicólogo que, junto com o Amos Tversky, começaram a publicar uma série de pesquisas relacionadas ao como a gente tem alguns probleminhas, alguns vieses na hora de tomar decisão, né? E talvez o grande viés que eles tenham enfatizado é justamente a questão de aversão à perda, né? E como outro dia eu estava até vendo uma entrevista do Kahneman, ele fala assim, nós somos da área de, né, eu e o Tversky somos da área de psicologia, mas de fato, por que a gente descobriu essa questão de aversão à perda? E alguns economistas gostaram da nossa ideia, e, enfim, começaram a explorar cada vez mais essa questão de aversão à perda. Nós ficamos tão importantes na economia, né? O Kahneman, inclusive, ganhou um prêmio Nobel de economia por conta disso. Em economia, né? O que para muita gente é um contrassenso, um psicólogo ganhar um prêmio Nobel de economia. Mas ele falou justamente porque uma das coisas que eles mais exploram é essa questão de como o ser humano é avesso, né? É avesso a perder. A sensação de perder é o que a gente tenta minimizar ao máximo. E contraditoriamente, às vezes há um custo maior do que deveríamos, porque a gente não quer reconhecer logo de cara que eventualmente tomou um mau investimento, tomou uma má decisão. Né? Isso. Dói, né? Dói, né? Reconhecer que tomou uma decisão ruim é um negócio bastante complicado. O que vai levar, em alguns casos, as pessoas a continuarem nesse curso, né, acredito ainda que esse investimento pode dar certo, do que simplesmente assumir que, puxa, foi uma má ideia, foi uma má decisão, é melhor eu incorrer numa perda agora e acabou. E às vezes a insistência de não querer perder faz com que você perca ainda mais, né? Para quem não conhece, para quem está ouvindo falar de finanças comportamentais, eu até brinquei aqui na abertura, imóvel é uma paixão, não só do brasileiro, de todo investidor no mundo inteiro. Fundo imobiliário também é uma paixão, até porque mexe com os imóveis. Essa paixão pode ser perigosa no mundo dos investimentos, né? Pode. Acho que excesso de afeto pode ser bastante complicado porque a gente está indo para um lado muito emocional, né? E a gente acaba esquecendo um pouco de fundamentos de lado racional. E talvez essa seja a grande contribuição de finanças comportamentais. Vamos trazer à mesa e evidenciar a questão de desvio de racionalidade que faz com que a gente tome decisões ruins. Né? Imóveis... Conceituar, assim, finanças comportamentais, tem um conceito pronto? Assim? Finanças comportamentais está bastante relacionada a como vieses existentes no comportamento das pessoas, e a gente vai falar aqui de alguns desses vieses, fazem com que a gente desvie de uma decisão totalmente racional. Né? Então, quando a gente vai falar de economia, finanças, talvez o que a gente aprenda em sala de aula é a ideia de que, puxa, né, todo mundo vai analisar um projeto
por VPL, quando VPL der positivo, vou fazer o projeto, quando for negativo, eu não faço, né? E tudo tem uma decisão muito simples de sim ou não, né? Muito binária. E aí a gente esquece que muitas vezes quem está fazendo análise, quem vai fazer a projeção, a expectativa, pode ter vieses, né? E a gente vai ter, por exemplo, excesso de otimismo como um viés, aversão à perda como outro viés. Então a ideia é de que finanças comportamentais está relacionada justamente a explorar em que ponto, em que nível esses vieses podem atrapalhar uma decisão de ser racional, né? Quando a gente vai falar de imóveis, talvez a gente tenha um histórico muito grande de imóveis estar associado ao sonho, né? Sonho da casa própria é um negócio que é bastante... Quem casa quer casa. Quem casa quer casa. Então, assim, a gente começa... É o que eu sempre brinco e falo, que tem várias coisas que parecem ditados populares inofensivos, mas que acabam ditando muito sobre como a gente se comporta para tomada de decisão de investimento, inclusive. Então, é a ideia de que o sonho da casa própria, indiretamente, quer dizer que toda pessoa tem como um sonho de consumo ter um imóvel, né? O medo também, né, Cláudia? O medo da instabilidade econômica e tal. Muitas vezes as pessoas querem imobilizar. E a gente vai ter justamente a ideia de ser imobilizado, ter alguma coisa que eu consigo ver, tocar, né? Então a gente vai ver que, puxa, em tempos de crise, muita gente pode pensar da seguinte maneira: em último caso, eu tenho uma casa, eu tenho um imóvel, está lá em tijolo e cimento. Tenho onde cair morto. Né? E a gente vai ver, inclusive, que além de imóveis, outro ativo que é bastante relacionado a esse receio que as pessoas podem ter de tempos de crise é ouro. Ainda tem muitas raízes históricas da ideia de, puxa, eu tenho... Em último caso eu tenho imóvel, em último caso eu tenho ouro guardado, porque ouro tem historicamente uma representatividade bastante grande. Esses dias eu estava lembrando, nem sei se ele ainda faz isso, mas o Silvio Santos falava: o prêmio vai ser de 1 milhão em ouro, que vale mais do que dinheiro. Pô, como que vale mais do que dinheiro? É ouro ou é dinheiro, é equivalente, né? Mas tem essa questão muito emocional. Sim, eu acho que tem a questão bastante emocional, né? De historicamente... geração dos nossos pais, nossos avós terem associado essa lógica de riqueza para uma aposentadoria, por exemplo, em uma carteira de imóveis, né? E aí isso vai gerar uma renda mensal e tem, né, bastante relação com a ideia de uma aposentadoria, né? E muitas vezes essa paixão faz com que as pessoas enxerguem como única alternativa. Acho que o grande risco é esse, né? De enxergar exatamente como uma paixão e a gente esquecer de alguns outros ditados, por exemplo, até aquele de não coloque todos os ovos numa única cesta, né? A ideia de talvez não ser uma exposição de risco exagerada, você concentrar toda a sua riqueza em um único... Um efeito de familiaridade também, né? As pessoas acham que entendem de imóvel, né? Existe, né, a questão de familiaridade que está bastante associada à questão de excesso de confiança, né? Uma vez que você acha que entende de imóveis ou você conhece muito aquela região onde você pretende comprar um imóvel, você já tem um imóvel, ou o fundo em que você é cotista tem imóveis naquela localidade, começa a te dar um excesso de confiança que pode ser danoso, né? Pode ter a questão de eu tenho uma falsa impressão de que conheço muito e às vezes a gente pode ignorar alguns fatores que pode ser importante. Excesso de confiança é um negócio bastante complicado, né? Outro dia eu estava até lendo uma pesquisa que fizeram com gestores de fundos, não necessariamente fundos imobiliários, mas gestores de fundos. Fizeram uma pesquisa com 300 gestores de fundos, perguntando para cada gestor se eles se consideravam um gestor acima da média, né? E o resultado, enfim, é um resultado até que é esperado, digamos assim, né? Mas 74% dos gestores se consideraram acima da média. Então, o grande problema é, ótimo, você pode ser um bom conhecedor, mas será que você conhece muito mais que o resto das pessoas, né? E isso pode acabar levando a um otimismo exagerado que não deveria, né? Basta confrontar com aquela pesquisa espiva da S&P para ver que não são tantos assim que estão acima do Ibovespa ou dos benchmarks. E a evidência empírica mostra que talvez não, né, os gestores não sejam tão bons assim, né? Assim.
Bom, então para quem está iniciando aí nesse tema de finanças comportamentais, heurísticas e vieses são dois pontos chaves para quem está ouvindo isso pela primeira vez. O que são as heurísticas? O que são os vieses? Como que a gente pode conceituar isso? Heurísticas a gente poderia definir como mecanismos para simplificar uma tomada de decisão. Então é a ideia de que se a gente tivesse que racionalizar e respirar, ponderar inúmeros benefícios para cada alternativa de decisão, para cada tomada de decisão que a gente faz, a gente perderia muito tempo, né? E gastaria muito mais tempo pensando do que agindo. Né? Então a ideia de que heurísticas existem como uma forma do nosso sistema de agilizar a decisão. Para muitas coisas, a ideia de que heurísticas são boas, justamente porque te dá mais agilidade na hora de você decidir, fazer as coisas, né? Ter respostas mais automáticas, né? Até o que o Daniel Kahneman coloca como sistema 1, que é um sistema que é mais pela intuição, é a ideia de que se eu perguntar para você quanto é 2 mais 2, assim, é rápida, a resposta é automática, né? E que você vai tomar decisões mais intuitivamente, automaticamente, né? O grande problema é quando a gente deixa para esse sistema 1, esse sistema intuitivo, tomar decisões que talvez devessem ser trazidas para o que ele vai chamar de sistema 2, que é o sistema mais analítico, que deveria ser mais as decisões deveriam ser mais ponderadas, né, mais calculadas, mais pensadas, e que muitas vezes a gente acaba tendo essa parte de intuição atrapalhando um pouco. Aí é que entram os vieses, né? A ideia de que são algumas características do nosso comportamento e que aí a gente vai ter cada vez mais evidências empíricas, pesquisas acadêmicas e pesquisas de mercado mostrando, né? Então um exemplo foi essa questão até dos gestores, mostrando que alguns traços do nosso comportamento são bastante presentes para todo tipo de investidor e existem até algumas pesquisas mostrando que, em princípio, até os profissionais de mercado, que a gente assume que, em princípio, talvez devessem ser menos expostos a esses vieses, também são, né, apresentam esses vieses. E o grande problema é quando esses vieses podem refletir, resultar em decisões que não são tão boas. Né? Então, a ideia de que as pessoas ouvem uma recomendação de investimento, puxa, né, meu vizinho disse que tem uma estratégia maravilhosa de ganhar muito dinheiro. Né? E às vezes as pessoas ouvem esse tipo de recomendação, analisam um pouco e pela evidência de, puxa, né, tá ganhando muito dinheiro, você nem se pergunta exatamente se é uma estratégia, se é um produto que encaixa no seu perfil de risco, porque, enfim, né, talvez uma das grandes lições que esse mundo de investimentos traz para a gente é que não existe uma estratégia de investimento que é boa para todo mundo. Exatamente, né? Perfil é tudo, né? Perfil é uma questão bastante importante. A gente começa a olhar iniciativas como o Suitability, enfim, né? A ideia da Ambima de recomendar que... Conheça o seu cliente. Né? Que as instituições financeiras busquem entender um pouco mais o perfil de risco do investidor para, a partir disso, fazer recomendações mais adequadas para esse perfil de investidor. A gente começa a ter algumas evidências de que, né, não é uma recomendação, uma estratégia de investimento que funciona para todo mundo. E às vezes as pessoas ouvem uma notícia na rua falando assim, puxa, né, fundo XYZ foi o que mais deu retorno, valorizou nos últimos meses, e aí as pessoas vão lá, né, sem se perguntar muito, não, eu quero investir nesse fundo, sem nem saber o que é que tem lá dentro, qual que é a estratégia, não necessariamente porque veio ganhando muito bem no passado, que isso vai refletir em rentabilidade futura. Então é a ideia de que as decisões podem ser tomadas muito intuitivamente, emocionalmente, e isso pode trazer alguns impactos bastante ruins para a carteira de investimento, para o portfólio de investimentos. Né? Essa questão de perfil eu acho crucial e acho que o mercado financeiro profissional de finanças, ele dá pouca importância para isso. No sentido de que a gente cumpre de maneira muito mais burocrática, agente profissional do mercado financeiro, preencha esse questionário porque a CVM mandou, porque a Ambima mandou, e aí então eu pergunto para o dentista qual é o seu perfil de investimento.
como se ele tivesse a resposta na ponta da língua. Então eu brinco nas minhas aulas e pego um aluno e falo, qual o seu perfil de paraquedista? O cara fica, nossa, não sei dizer. É isso que a gente no mercado financeiro faz todo dia, quando pergunta para o dentista, para o padeiro, para a dona de casa, para qualquer um, qual o seu perfil de investidor. Então a gente precisa lidar melhor com isso, entregar melhor isso para o investidor. Isso vai evitar problemas para todo mundo, né? Fica aí a dica para você, profissional de finanças, explique para o seu cliente o que é o perfil de investidor para ele conseguir identificar o dele, senão ele vai sempre falar que é conservador e vai te deixar de mãos atadas, por natureza, né? Falando dos vieses, Cláudia, então tem um monte de viés, né? E eu selecionei, assim, quais seriam os vieses importantes para a gente colocar aqui para o apaixonado por fundo imobiliário. Como é que ele controla essa paixão aí? O que ele tem que prestar atenção? Bom, um viés bastante famoso em finanças comportamentais é o viés de ancoragem. Né? É a ideia de que o investidor pode tomar suas decisões em cima do que a gente chama de âncoras de preço, né? Um valor de referência. E a partir disso as negociações serem feitas em cima desse patamar, desse valor de referência. Então, pensando até no próprio mercado imobiliário, talvez uma grande âncora de preço seja a questão do valor pago. Então, puxa, se eu paguei X reais para comprar esse imóvel, eu não posso vender de jeito nenhum por menos do que X reais. Só que em muitos casos, obviamente, se a gente for pensar simplesmente por correção de inflação, aí tudo bem, faz sentido imaginar que, né, deveria ser maior do que X. Mas se a gente falar em flutuação de preço de mercado, né, e valorização dos imóveis, enfim, né, a gente for para o lado racional, não necessariamente porque você pagou X e de repente você comprou numa época de alta de preços, você vai conseguir vender hoje por um preço acima desse patamar. Né? Então, a ancoragem pode ser um viés ruim porque vai te criar uma referência de preço. Por exemplo, também pensando em imóveis, puxa, né, tô querendo vender um apartamento. Acaba sendo uma referência de preços, qual que é o preço que foi, né, o apartamento do andar de cima ou do andar de baixo que ele foi negociado. E muitas vezes as pessoas esquecem que podem existir, assim como para empresas, né, não necessariamente empresas do mesmo setor vão ser negociadas ao mesmo múltiplo, ao mesmo preço, né? A ideia de que vão existir características eventualmente, apesar de, né, serem apartamentos do mesmo prédio, de conservação, estado de conservação do imóvel, se tem mobiliário ou não tem, enfim, né, desenho da planta. Em ativos líquidos negociados em bolsa é muito comum, às vezes, você ouvir, eu estou comprando porque caiu 10%, já bateu 100, então vai bater 100 de novo. Quer dizer, ancorou num preço que nem foi o que você pagou, mas eu coloco como expectativa de resultado, vai subir até lá de novo porque um dia esteve. E âncora de preço é um negócio, não necessariamente âncora de preço, né? Âncora de valor é um negócio que já foi bastante documentado e tem uma pesquisa bem interessante que foi feita para mostrar como essa questão de uma referência de números, ainda que esteja explicitamente colocada que ela é aleatória, ela tem uma influência bastante grande nas respostas. Fizeram uma pesquisa para as pessoas perguntando quantos países existem na África. E aí, para metade de um grupo foi entregue uma folha e no topo da folha estava escrito assim, sugestão aleatória, 20. E aí foi coletado, as pessoas preenchiam qual que era o chute delas para a quantidade de países na África e tinha lá um número que estava escrito explicitamente que era aleatório, 20. Num outro grupo, para uma outra metade, foi feita a mesma pergunta, só que a sugestão aleatória era 70. E aí, enfim, as pessoas também tinham que fazer uma estimativa de qual era a quantidade de países na África. E o resultado dessa pesquisa é, puxa, em princípio, será que deveria ser diferente o chute das pessoas? De qual que é a quantidade de países na África? Porque um teve um chute aleatório escrito 20 e o outro 70? Em princípio não, né? Porque a opinião sobre a quantidade de países da África não deveria ser em função disso. E eles descobriram que a resposta estava super relacionada com o número que estava lá colocado como uma sugestão, ainda que aleatória. Então, infelizmente, talvez a gente seja muito mais movido por essas questões como uma âncora que é colocada explicitamente como aleatória do que a gente gostaria. Caso de mercado financeiro,
Pior ainda que nada é colocado como uma sugestão aleatória, né? E a gente se cria essas âncoras de referência. Ou porque já valorizou tantos por cento no passado, eu acho que isso vai ser quase certo que vai valorizar os mesmos tantos por cento, ou porque eu paguei tanto no passado, eu tenho que ter pelo menos não sei quanto de rentabilidade, e isso acaba virando uma referência de preço, né? Então é um negócio bastante complicado. Eu colocaria a ancoragem como um viés importante. Outro viés importante é a questão de viés de confirmação, que é o que a gente tende a ir buscar informações para confirmar decisões que a gente tomou no passado, ou preferências, opiniões que a gente tem, né? Então a gente tende, se eu, por exemplo, adoro imóveis e acredito que imóveis são uma excelente oportunidade de investimento, talvez eu vá buscar e vá tentar buscar fatos, relatos, notícias que simplesmente confirmem que imóveis são uma excelente oportunidade de investimento. Aqueles que são contra imóveis vão buscar inúmeras notícias, conversas para reforçar o ponto. Então a gente pode ser enviesado a buscar fatos e opiniões e notícias que simplesmente confirmem as nossas opiniões. E o grande problema é que muitas vezes é totalmente inconsciente esse tipo de atitude, né? E aí você de fato vai atrás dessas notícias e fala, puxa, mas de fato imóveis são uma excelente opção ou não são uma excelente opção, simplesmente porque você foi atrás de mais notícias que confirmem a sua opinião, né? Talvez eu deixe de aprender um detalhe importante sobre imóveis, que é um bom negócio, enfim, mas alguém me dá uma opinião contrária, eu descarto totalmente a opinião e sendo que alguma coisa eu poderia trazer como um aprendizado. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que mais do que ter uma opinião prévia se é bom investimento ou mau investimento, é buscar se informar, e talvez uma das grandes vantagens até na hora de tomar uma decisão de investimento consciente é ouvir um contraponto, as possíveis desvantagens, quais são os pontos de dúvidas que são levantados até para você tomar uma decisão mais acertada, né? Então eu acho que a questão de viés de confirmação pode ser um problema bastante sério, né? Aversão à perda, você tinha falado. Aversão à perda é a questão de uma vez que você investiu, muitas vezes é difícil a gente reconhecer a hora de parar e falar assim, puxa, é duro perder, mas talvez seja melhor parar agora e cortar o mal pela raiz do que continuar investindo. Então, você vai ver, por exemplo, as pessoas tendo dificuldades em imaginar que, quando a gente vai falar em investimento em imóveis, você viva de rendimento, de aluguel, por exemplo, desses imóveis. Em alguns casos, quando você não consegue alugar e aí não tem para quem alugar e ficar incorrendo em custos lá de IPTU, de condomínio, enfim, uma série de custos, e ficar isso continuamente, né, sem reconhecer e sem colocar um momento de parada, é um negócio bastante... Ao invés de eu baixar o preço do aluguel para alugar logo... Eu fico lá na âncora de preço, de que, puxa, na minha cabeça, aquele imóvel não pode ser alugado por menos de tantos R$1.000. E aí, em cima disso, porque eu não quero perder, né, reconhecer que, puxa, se eu der um desconto de tantos reais, eu estou, né, abrindo mão de tantos reais. E aí, nisso, eu acabo incorrendo em outros custos que, para mim, talvez sejam menos óbvios, mas são prejuízos da mesma forma. E estou lá incorrendo em condomínio, manutenção, IPTU, simplesmente porque eu não quis abrir mão e reconhecer que, eventualmente, eu deveria dar um desconto de preço para aquele aluguel chegar num patamar que comercialmente seja viável, né? Em bolsa é muito comum o exemplo do preço médio, né? Quer dizer, a diferença, todo mundo acha que é avesso a risco e as pesquisas mostram a aversão à perda, né? Eu fiz uma posição em bolsa, em ações, em fundo imobiliário, seja lá o que for, alguma coisa mudou no contexto e a minha posição desvalorizou 30%. Se eu tivesse aversão a risco, eu sairia dessa posição quanto antes. Mas como eu sou avesso à perda, eu vou lá e dobro a minha posição, faço um preço médio. Ou seja, eu dobrei a minha exposição ao risco só para não admitir uma perda, né? E quando a gente vai falar dessa questão de aversão à perda, um dos efeitos já bastante documentado é o que eles chamam de efeito de exposição.
É a ideia de que os investidores, no geral, quando eles estão observando um ganho nos seus investimentos, eles tendem a realizar esse ganho muito rapidamente, né? Puxa, subiu um pouquinho, já tá bom, né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E eu sempre brinco que essa questão de ditados populares está bastante associada à forma como a gente foi doutrinado a pensar e a gente aplica intuitivamente esses conceitos em investimentos. Então, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Puxa, já deu uma valorizada, vamos realizar esse ganho, que é melhor, né, garantir alguma coisa que não, né, do que perder. Querer ganhar mais e acabar perdendo. Por outro lado, a evidência mostra que se o investidor vende um pouco mais rápido quando ele está ganhando, ele tende a ficar bem mais na hora que ele está perdendo, né? E é a ideia de que aquela esperança está muito associada ao viés que eles até associam à questão de jogo de azar, né? Que é o que eles chamam lá de viés do jogador, né? Puxa, né? Tá perdendo, tá caindo, mas uma hora vai dar certo, né? Tô lá perdendo na mesa de pôquer, agora vai dar certo, né? É a ideia de que eu vou virar o jogo e isso faz com que o investidor acabe ficando muitas vezes muito mais tempo do que deveria num investimento ruim, incorrendo em muitas perdas, né? E sai muito rápido do investimento bom. E sai muito rápido do investimento bom. Por isso, até como uma política importante para muitos fundos e mesmo que não seja para um fundo, para investimentos pessoais, é a ideia de você estabelecer, por exemplo, um stop loss. Puxa, se de fato eu sei que na hora da emoção eu posso ser levado a querer investir carregar um pouco mais, carregar mais, ser mais agressivo, né? E talvez essa seja a grande contribuição que as pesquisas do Kahneman e Tversky mostraram, que é justamente a questão de aversão à perda, né? Não é aversão ao risco. Na hora da perda, a gente é tão avesso à perda que a gente tende a assumir mais risco. A exposição ao risco aumenta na hora que a gente está analisando uma perda, né? A ideia de você estabelecer um stop loss no momento de racionalidade, então, puxa, agora não estou na emoção de acompanhar o investimento e vê-lo cair, derretendo e de repente tomar uma decisão emocional, talvez seja a hora de eu estabelecer qual que é o meu ponto de parada, quanto que eu vou assumir que é um limite de perda a partir do qual, independente da minha crença na hora, né, no calor do momento de achar que o ativo vai voltar a subir, vai ter uma retomada de preços, eu tenho que zerar a posição, liquidar, né, reconsiderar os meus ativos, reavaliar a carteira. Então, a questão de estabelecer um stop loss é bastante recomendado. Eu diria que a entrada e a saída deveria ser mais fundamentada ou mais racional, né? Se eu fiz a minha lição de casa, eu fiz uma análise para comprar um determinado ativo. Se nada mudou nas circunstâncias que me levaram a tomar a decisão de compra, eu não deveria me preocupar nem em vender logo com lucro, nem em vender logo com prejuízo. Agora, se a circunstância mudou, então eu deveria mudar minha decisão e sair daquele ativo, seja com lucro, seja com prejuízo, né? É a ideia de estabelecer uma política de investimentos, não? Uma coerência, e né? tentar seguir com um certo rigor é bastante importante para você evitar essas decisões tomadas no ímpeto, né? E é até um dos vieses que a gente chama de lacunas de empatia, decisões que são tomadas no calor do momento, né? Então é a ideia de que você foi apresentado a um imóvel e você tem a sensação e a certeza absoluta na hora de que é exatamente o que você procurava, né? O tipo de investimento que você procurava, ou o tipo de imóvel que você queria, né? E tomar uma decisão emocional, né? Tá tão envolvido e tão certo de que esse é um investimento bom que você não vai se perguntar muito sobre será que o preço é razoável? Será que eu estou tomando uma decisão boa? E tomar no calor do momento, né? Uma das recomendações que é bastante feita nesses casos é a ideia de você respirar e dar um tempo para avaliar a decisão, né? Principalmente quando a gente vai falar, por exemplo, de investimentos em imóveis ou em fundos imobiliários que possam ser investimentos relevantes em termos de montante, né? Não são montantes pequenos. Evitar decisões que sejam tomadas no calor do momento é bastante prudente, né? Então, é a ideia de estabelecer, talvez, puxa, vou voltar para casa e pensar por 24 horas.
essa respirada, ainda que não sejam 24 horas, seja qualquer outro período de tempo, mas o próprio processo de você falar assim, eu vou parar e vou reconsiderar, vamos analisar friamente, né, tentar tirar um pouco a emoção dessa decisão e reavaliar se é uma decisão boa ou não. Vamos revisitar os fundamentos, enfim, né, eu vou olhar de novo quais são as perspectivas, será que a carteira do fundo é boa, será que a gestão é boa? Vamos reavaliar isso tudo e não tomar uma decisão no calor da emoção. Né? Então essa é uma recomendação que eu acho que vale para todo tipo de investimento. Outro dia eu estava olhando uma entrevista que estavam comentando até para a questão de compras por impulso. Né? Todo tipo de compra por impulso, eu acho que o grande problema é que quando a gente vai falar de imóveis, talvez as compras sejam de valores... Quase irreversíveis, né? Irreversíveis, ou o custo de reverter uma decisão dessas não é desprezível, né? Exatamente. Se a gente deveria ter esse tipo de cautela para compras por impulsos de coisas de valores bem menores e de custo de reversão bem menor, para uma decisão como compra de um imóvel ou de um investimento em um fundo imobiliário, que são de portes mais significativos, deveriam ser tomadas com um pouco mais de frieza. Exatamente. Né? Isso não é fácil, né? A gente falando aqui parece que é fácil, parece que eu tomei alguma vacina e que eu não sou afetado por isso. Eu sou tanto quanto você, a professora Cláudia também é, apesar de estudar, né? Mas acho que o geral é tentar saber, ter consciência de que as emoções vão influenciar nas minhas decisões e tentar afastá-las o máximo possível, né? Tentar ser mais racional nas minhas decisões. Acho que a grande questão, a grande lição de finanças comportamentais é primeiro mostrar que talvez esses vieses sejam inevitáveis. Não tem como a gente... Não tem como, não é uma chave que a gente pode desligar e falar assim, não, serei, né? Eu vou... Serei totalmente racional. Serei totalmente imune a esses vieses. Infelizmente não somos. Então talvez a grande lição seja, vamos reconhecer que a gente, infelizmente, está sujeito a esses vieses e vamos tentar montar alguns mecanismos para tomar uma decisão que minimize o impacto desses vieses, né? E tomar decisões mais acertadas, mais pensadas e tentar diminuir o impacto desses vieses, pelo menos na hora de tomada de decisões mais relevantes. E aí, eu até pus aqui como uma sugestão, a automação seria uma vacina contra as minhas emoções? Quanto mais eu tiver um método e mantiver esse método, digamos, automático, por exemplo, nos fundos imobiliários, eu estabeleço premissas. Eu compro o fundo imobiliário se ele tiver tantos imóveis, se ele... Enfim, eu coloco as minhas premissas. Então eu tenho que seguir aquelas premissas, elas me ajudam a automaticamente tomar a decisão de sim ou não. Sem dúvida. A questão de você primeiro estabelecer quais são os seus critérios, para depois olhar as alternativas e ver se elas se encaixam ou não, se elas seriam aceitáveis ou não dentro daquilo que você estabeleceu como critério, sem dúvida nenhuma pode funcionar bastante. Automação, para a questão até de já ter um preço a partir do qual, né, se cair, desvalorizar abaixo de tanto, eu vou certamente colocar para ser liquidada a posição, né? Ou mesmo até como um filtro de seleção, né? Só vou investir em fundos imobiliários que tenham pelo menos tantas localidades, imóveis em localidades diferentes. A ideia de você estabelecer esses critérios antes de analisar as alternativas e não o contrário. Né? Você conhecer a alternativa e aí você força para que... Isso, para que se encaixe. Para que se encaixe e você eventualmente aceite em função de uma preferência ou de uma emoção sua. Então a ideia de você estabelecer regras antes do processo de análise eu acho que seriam bastante recomendadas. Vacina não tem, né? Vacina, infelizmente, não tem, né? Mas eu acho que a ideia é da gente começar a pensar em mecanismos, coisas simples. Às vezes, as regras de implementação simples podem ser feitas e já vão ter um impacto bastante benéfico na hora do processo de tomada de decisão. Isso aí. Muito bom. A gente está quase chegando ao fim. Eu queria, então, que você dissesse para quem se interessou, para quem ou quem já conhece e quer se aprofundar. Você tem vários artigos acadêmicos publicados sobre Behavior Finance, tá? Onde eu vou buscar leituras ou material complementar? Eu acho que uma cartilha bastante interessante para quem quer começar a se inteirar um pouco sobre o assunto
é a cartilha que a CVM publicou falando sobre vieses de comportamento dedicados e com algumas explicações e recomendações para os investidores. Então, dando detalhes sobre o que é que são alguns vieses e quais são exemplos simples de práticas que podem ser adotadas para minimizar, né? Um outro livro bastante interessante é o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de se Pensar, que foi escrito pelo Daniel Kahneman, o Prêmio Nobel de Economia, psicólogo, né, que ele vai contar sobre esse sistema 1, né, que é o sistema intuitivo, e o sistema 2, que é o sistema mais analítico, e como é que, enfim, foi o processo de desenvolvimento dessa pesquisa dele. Inclusive ele já tem na parte final do livro algumas novas pesquisas, novas fronteiras dentro dessa linha de comportamento que ele tem explorado. Um outro livro bem interessante que vai falar mais sobre o aspecto de tomada de decisão. Existe um capítulo dedicado à parte de decisões em finanças, é o livro chamado Processo Decisório, do Max Bazerman, que ele vai explorar, e existe até um capítulo que tem uma série de testes, e é bem interessante, né, a gente sentar um pouquinho lá e fazer esses testes, que ele vai mostrar justamente como, respondendo alguns testes, a gente evidencia que nós temos excesso de otimismo, aversão à perda, nós somos bastante sujeitos à forma com que as alternativas são apresentadas, então a questão do que a gente chama de framing, né, o jeito como uma pergunta é apresentada pode influenciar a nossa forma de responder, então são coisas que infelizmente a gente não gostaria de admitir que a gente é sujeito a, puxa, será que a pergunta feita de outra forma vai fazer com que eu responda de maneira diferente? Infelizmente sim, né? Um formulário, então assim, você vai ver livros do economista Dan Ariely são bastante interessantes, ele é um economista. Tem um curso aberto no Coursera de Behavior com ele. Isso, e ele tem, enfim, tem um documentário agora sobre desonestidade, então ele tem bastante pesquisa nessa área de vieses de traços de comportamento e decisões, né? Então tem alguns livros interessantes, mas uma pesquisa interessante que ele mostrou é como que um formulário simples que as pessoas preenchiam na hora de fazer uma carteira de motorista e a forma como a pergunta estava sendo feita sobre a decisão ou não da pessoa ser doadora de órgãos fazia com que as pessoas respondessem mais sim ou mais não. E não era uma questão de preferência da pessoa, e sim a própria forma, abordada, né? a própria forma como a pergunta foi feita enviesou bastante a resposta. Então, livros do Dan Ariely também são bastante interessantes. E eu acho que um último que é relacionado mais à parte de investimentos seria um do professor Damodaran, que é o chamado Mitos de Investimentos, que ele acho que vai falar um pouco sobre algumas grandes falácias sobre investimentos, e que eu acho que vale para todo investidor, né? A pessoa, puxa, talvez tenha cuidado de que não é tudo aquilo que você ouve no corredor que vai servir para você, né? E tem uma que eu gosto muito que ele fala assim, se você ouviu uma estratégia de risco que para você parece maravilhosa e não tem risco nenhum, repense, analise, porque provavelmente você não entendeu a estratégia direito, né? Então a grande recomendação que ele fala assim, não existe receita milagrosa de como se dar bem em investimentos, né? Então a questão de conhecimento e se informar é cada vez mais relevante, né? Hoje em dia acho que a grande vantagem de um mundo totalmente tecnológico é acesso à informação, são cursos online, vídeos, entrevistas, notícias, livros, enfim, né? O acesso à informação é bastante amplo, né? Então as pessoas têm onde ir buscar, né? É ter um pouco a questão de iniciativa e vontade, assim, puxa, vamos reconhecer que posso ter inúmeras limitações na hora de tomar uma decisão, o que é que eu posso fazer para tomar uma decisão melhor, né? Ó, eu queria ficar muito mais tempo aqui, infelizmente não dá, mas você pode voltar, hein? Já fica convidada. Muito obrigado, Cláudia. Eu que agradeço, Arthur. E a você, eu espero ter contribuído mais uma vez para que você se torne um investidor mais consciente, seja em fundos imobiliários ou no que te apetece. Muito obrigado, eu aguardo você na semana que vem, na próxima sexta-feira. Grande abraço, bom fim de semana.